Olá, pessoal, tudo bem? Boas-vindas ao canal Aconchego. Sou Gabriel, psicólogo. Quero falar para vocês um pouquinho sobre como que funciona a psicoterapia existencialista ou de abordagem fenomenológica existencial, que é a prática que eu acabo utilizando aqui no consultório, né? Seja no contexto de psicoterapia individual, psicoterapia de grupo ou nas pesquisas que eu faço no ambiente acadêmico. Utilizei boa parte da fenomenologia, né, na minha pesquisa de mestrado também, embora o foco não fosse a fenomenologia, não fosse o existencialismo, né, e sim a produção de um aplicativo prático aí para adolescentes com TDAH, consegui utilizar de uma discussão filosófica da fenomenologia existencial, especificamente ali do filósofo Jean-Paul Sartre, para subsidiar aí a produção desse aplicativo. Mas o que eu quero explicar aqui hoje, né, nesse vídeo de hoje, é como é que funciona a psicoterapia no contexto aí individual, principalmente, que é a minha procura maior hoje, né? Quem me procura, procura em geral para psicoterapia individual. E o que que o existencialismo confere dentro da prática psicoterapêutica? Em primeiro lugar, né, o que que é a psicoterapia? A psicoterapia é uma prática regulamentada dos profissionais de psicologia e também de outras áreas próximas da saúde mental, como a psiquiatria, e, né, só pode utilizar dessa ferramenta prática quem tem uma graduação em psicologia ou em medicina e que faça uma especialização em psiquiatria e que utilize de um arcabouço teórico, né, de um fundamento teórico bastante consistente. E eu por uma experiência vivida, né, por eu já ter experienciado na condição de paciente, de cliente, essa experiência com o existencialismo, acabei me aprofundando cada vez mais no existencialismo sartriano. Né? Dentro do existencialismo, nós temos algumas ramificações. Né? Dentro da fenomenologia, nós temos algumas ramificações, e dentro do existencialismo também. Eu utilizo uma base muito mais filosófica, né, do existencialismo. E uma das premissas aí é trabalhar a responsabilidade, a liberdade, essa, é, essa possibilidade, esse campo de possibilidades dos clientes, das pessoas, dos pacientes, de que eles podem fazer o que quiserem, né, com os recursos que eles têm. Então, eu utilizo uma abordagem flexível, uma abordagem mais livre, uma abordagem dinâmica. Não costumo utilizar de categorias rígidas, de categorias muito patologizantes sobre os sintomas que aparecem aqui nos relatos dos meus pacientes, clientes. Então, em geral, o existencialismo ele confere aí um senso de sentido. O que eu posso resumir aqui para vocês é que o existencialismo ele busca um sentido contínuo para a existência, um sentido de vida, um sentido para as coisas do dia a dia, para as coisas corriqueiras. Então, é uma abordagem que eu consigo utilizar, que eu consigo enxergar em todos os meus movimentos no dia a dia. Então, no momento em que eu acordo, eu já utilizo de um pensamento existencialista, né? Por que que eu acordo? Por que que eu acordei hoje e resolvi vir para o meu consultório? Por que que fez sentido para mim é, estar aqui, né? Por que que faz sentido para que eu venha até o consultório, atenda os meus pacientes com demandas às vezes muito complicadas, demandas difíceis de lidar, de intervir, de orientar. Por que que isso faz parte do meu projeto existencial? Né? Então entra aí outro tópico também utilizado na psicoterapia existencialista, que é projeto de vida, projeto existencial, projeto de ser. São vários termos equivalentes, né, que são utilizados como sinônimo na minha prática, pelo menos. Então, é, basicamente, como é que funciona? O paciente vem com uma demanda, por exemplo, uma demanda de uma ansiedade muito forte dentro de um relacionamento amoroso. Então a pessoa se sente ali muito insegura, desconfiada, né? Sente ali que está o tempo todo em alerta, tá com essa ansiedade que vai para o físico, vai para o corpo, vai para todos os campos da vida dela, e aí a gente começa a mapear todos os perfis dessa pessoa. Onde mais aparece essa ansiedade? Nesse formato ou em formato parecido? Aparece na relação amorosa, mas aparece aonde mais? Aparece no trabalho também.
Aparece na escola, aparece no ambiente acadêmico, no intelectual, na família, aonde mais aparece essa ansiedade? A partir do momento que a gente mapeia esses perfis, essas funções que essa pessoa desempenha na vida, a gente começa a fazer um movimento regressivo na história para entender como que essa constituição, né, de identidade ou do eu ou da consciência, como que essa constituição foi se contornando. E aí, costumo fazer aí um processo de autobiografia daquela pessoa, para que ela me explique, para que ela me direcione junto ali na terapia, de como é que ela foi se constituindo ao longo da história dela. Não é muito comum nessa abordagem, na minha prática, eu questionar a história de vida dessa pessoa, a história de vida do meu paciente. Como é que foi essa infância? Como é que foi essa adolescência? Se essa ansiedade aparecia nessa fase da vida, né, na infância, na adolescência, no período escolar, no período de transição ali da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta, como que essa ansiedade se manifestava, quais eram as pessoas que estavam ali no entorno desse meu cliente, dessa minha cliente. E aí a gente faz um movimento de comparação, né, entre esse passado e esse presente, e a partir dessa síntese a gente faz um movimento de futuro, que é um movimento progressivo, né? Um movimento aí em que a gente utiliza de algumas ferramentas também para desconstruir algumas memórias ou algumas emoções que, de certa forma, ficam distorcidas, ficam equivocadas, ficam numa intensidade às vezes muito maior do que realmente deveria ser. A gente faz um movimento aí com várias estratégias, com várias dinâmicas e atividades para desconstruir essa ideia e contextualizar para algo que diga respeito aí ao momento presente dessa pessoa, para que ela comece a partir de agora, a partir do momento presente, a conferir novos sentidos, novos significados para sua existência e para um projeto existencial com um propósito, né? Com um propósito de ser, com um propósito de vida. Então, para isso que a gente também trabalha a noção de projeto existencial, projeto de ser, projeto de vida. Basicamente é isso, é um movimento de vai e vem. A gente começa pelo presente, vai para o passado, vai para o futuro, movimento aí é, de círculo, né, de certa forma, mas sempre buscando também sair desse círculo, sair dessas funções e trabalhar quanto mais a versatilidade aí dessa existência no mundo, né, desse ser no mundo, com o mundo, com as pessoas, que é somente nas relações que a gente se constitui pessoa, se constitui ser humano. Então, há um aspecto também que é primordial na terapia existencialista é a rede de relações, né? O campo significativo de relações, de suporte, a família, as pessoas mais próximas, as amizades, os campos que essa pessoa acaba performando, né? Então, um exercício até que eu deixo aqui para você que está assistindo esse vídeo, que é algo que eu faço com muitos dos meus clientes também, é verificar quais são os perfis que você tem desempenhado hoje na sua vida, né? Se você hoje é uma pessoa que está muito no campo afetivo, tenta olhar para outros campos também. Quem é você além do campo afetivo? Quem é você para além do campo amoroso? Quem é você para além do campo do trabalho? Né? Então você consegue fazer aí uma roda e colocar vários perfis da sua vida e como você está, né, transitando em todos esses perfis. Então você pode colocar como eu estou no intelectual, como eu estou na relação com as minhas amizades, com a minha família, com o meu lazer, com as minhas finanças, com a minha espiritualidade, com o exercício físico, com a minha saúde física e mental. Então, assim, são vários os campos possíveis de é, organização para que você verifique se você tem dado muito mais atenção para um campo ou dois campos, e esquecendo que existe um campo muito maior de possibilidades para você se preocupar e para você performar, né? Para você se colocar à disposição, para você também se colocar à prova, né? Para você experimentar as possibilidades de ser e estar no mundo. Então, é um exercício aí tanto de prevenção de ansiedade, de angústia, ou outras demandas que você possa estar aí passando, né, experienciando, como também um campo de intervenção. Então, ele é preventivo, mas ele é também algo de intervenção, né, que vai fazer uma intervenção reflexiva sobre quem é você no mundo, o que que você tem feito no mundo, qual que é o teu sentido de vida. Lembrando que isso também não é algo tão fácil de ser
não é fácil de chegar numa conclusão, né? A ideia também não é nem chegar numa conclusão, é chegar em considerações sobre o que que é importante, o que que faz sentido nesse momento de vida. Porque hoje, em 2025, pode fazer um sentido, ou vários sentidos. Daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, um mês, talvez tenha outros sentidos possíveis. E é aí que eu gosto também dessa falta de rigidez na psicoterapia existencialista, né? Porque a gente está sempre em movimento. Então, a psicoterapia também é sempre gerúndio, é sempre um fazendo acontecer. Então, a gente está sempre em movimento, se construindo, se constituindo e se modificando também. Então, de modo geral, essas são algumas das ideias da psicoterapia existencialista. Esse é o primeiro vídeo que eu falo sobre essa prática, né? Algo muito introdutório. Com certeza, em próximos vídeos eu trago aqui outros exemplos para vocês e algo mais contextualizado também, de repente com algum exemplo clínico ou alguma situação mais de intervenção para vocês entenderem também como é que funciona isso na prática com algo que tenha aí uma construção de início, meio e um fim, entre aspas, né? Até o próprio fim dentro do existencialismo, da fenomenologia, é algo questionável, né? Porque enquanto há vida, há movimento, há possibilidade. Então, enquanto há vida, não há fim. Então, a psicoterapia, dentro dessa perspectiva, também em si não teria um fim, né? Então, teria algumas pausas, né? É comum a gente ter algumas pausas dentro do processo terapêutico, mas enquanto há vida, há sempre possibilidades, movimento, consciência, reflexão e, consequentemente, né, possibilidades de estar no mundo de modos muito diferentes e que estejam cada vez mais alinhados aos nossos valores e aos nossos projetos existenciais, ao nosso projeto de vida. Tá bom? Se ficou com alguma dúvida, se ficou muito difícil, se ficou algo muito complexo aí para você entender, coloca aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou responder com muito prazer. Afinal de contas, é algo que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aplicar e faz muito sentido para mim, né? Na minha vivência particular também, o existencialismo ele faz muito sentido. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.